Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs ouvintes, louvamos a Deus por mais um dia. Hoje, o nosso segundo dia do nosso clamor ao Espírito Santo, pedindo a Ele que venha cumprir em nós o querer dEle. Antes da oração, amados, eu quero trazer uma palavra de alerta a todos nós. Estamos falando e orando ao Espírito Santo nesta semana. Isso é muito importante o que eu vou dizer agora e quero convidar a você nesta oração da manhã do segundo dia. É que o Espírito Santo, ele conhece tudo. Nada passa desapercebido diante do Espírito Santo. E o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da divindade, ele conhece o reino das trevas. O Espírito Santo, ele conhece as estratégias do diabo. O Espírito Santo conhece as artimanhas do reino das trevas. Tudo que Satanás com os demônios arquiteta para prejudicar a igreja e a humanidade, o diabo sabe. E eu quero ler um texto bíblico que o Espírito Santo, que conhece o futuro, já ordenou o apóstolo Paulo a escrever o que o diabo ia fazer para enganar as pessoas. Veja bem, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Veja o que o Espírito Santo falou. Aqui não é Paulo que está falando, é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, mas o Espírito expressamente diz. Então veja bem que Paulo está relatando aqui, dizendo que foi o Espírito Santo que falou. Então, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataria alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que Paulo escreveu aqui? Paulo está escrevendo o que o Espírito Santo disse para ele. O Espírito Santo diz, Paulo, escreve que nos últimos dias algumas pessoas vão abandonar a fé por acreditar e dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E esses últimos dias aqui é o tempo que nós estamos vivendo. Então veja que há mais aproximadamente 2000 anos atrás, o Espírito Santo já alertou a Paulo, inspirou a Paulo para escrever, para nós tomar cuidado com os espíritos enganadores. Por isso, nesta manhã, vamos continuar clamando ao Espírito Santo para nos dar o discernimento, para nós não sermos enganados pelo diabo. E a meta do diabo é fazer as pessoas abandonar a fé. Apostatar é abandonar a fé conscientemente, desacreditar na verdade para acreditar na mentira. E nós estamos vendo aí, nos últimos tempos, muitas pessoas abandonando o verdadeiro evangelho para ir atrás de falsos profetas. Porque veja bem, como é que os espíritos enganadores enganam os verdadeiros cristãos? Pela hipocrisia de homem que fala mentira. Então quem está usando os falsos profetas, meus amados, são os espíritos de demônios. Pode ler aí na sua Bíblia, leia uma vez, 3 vezes, lê esse texto o dia inteiro até você entender. E o próprio Espírito Santo vai fazer você entender que quem usa um falso profeta, um fingimento
é o diabo. E as pessoas, quando dão ouvido a esses falsos profetas, eles estão dando ouvido a demônios. E quando as pessoas dão ouvido a demônio, ele acaba apostatando da fé, abandonando a verdade para crer na mentira. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Desde lá, do primeiro casal, o diabo vem tentando enganar, e enganou Adão e Eva. Ele tentou enganar a Jesus. Ele está enganando há muito. Quantos cristãos você conhece que era verdadeiro servo de Deus? Hoje estão desviados da fé. Hoje eles têm raiva da igreja. Eles falam mal da igreja. Por quê? Porque eles deram ouvido a espíritos enganadores. Então, cuidado. E vamos sempre continuar pedindo ao Espírito Santo que nos dê o discernimento. Tá bem? Quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez aqui no canal Oração Gera Milagre. Eu me chamo José Roberto e estou aqui evangelizando, abençoando vidas, juntamente com todos desse canal. E o meu propósito é levar a verdade, na simplicidade de Cristo, mas pregando a verdade. Amém? E eu quero convidar a você a participar desse canal, se inscrevendo, curtindo esse vídeo, para nós fazermos com que estas orações cheguem a mais pessoas, para que mais pessoas fiquem atentas a não ser enganadas por Satanás. Porque depois que alguém, meus amados, se apostata da fé, ele perde a salvação. Porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E se uma pessoa abandonar a fé por dar ouvido a Satanás, ele perde a salvação. E é isso que o diabo quer, fazer a humanidade perder a salvação. Como? Desacreditando na verdade, abandonando a verdade. Compartilhe esta oração, se inscreva, você que está pela primeira vez, você que é inscrito, deixe seu pedido de oração. Estamos apresentando a Deus todos os dias em oração. Oremos. Amado e eterno Deus, eterno Pai que estás no céu. Obrigado, Espírito Santo, por esta manhã nos alertar quanto ao perigo, Senhor, de sermos enganados por espíritos enganadores. Por isso, Espírito da verdade, nesta manhã eu clamo que o Senhor manifeste sobre nós o dom do discernimento de espírito. Senhor, porque a meta do espírito enganador é convencer os cristãos a abandonar a fé. Assim, Espírito de Deus, como o Senhor trabalha para convencer o perdido para converter a Deus, assim estão os espíritos enganadores trabalhando para fazer os seus filhos, Pai, abandonarem a fé. E muitas vezes nós temos visto Satanás usando homens que se diz servo do Senhor, homens que se intitula profeta, falando mal da igreja, falando mal do Evangelho, zombando do Evangelho. Essas atitudes são espíritos enganadores. E quantas pessoas, Pai, já abandonaram a igreja por acreditar nessas mentiras de Satanás. Mas nesta manhã, nós colocamos de joelho para pedir misericórdia, para que o Senhor nos guarde e nos livre e nos proteja. E que o Senhor coloca dentro de cada um de nós, Espírito Santo, a percepção facilmente de perceber as ações malignas, as estratégias do inimigo. Espírito Santo de Deus, porque tu sabe que também o Senhor falou a Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, que é para nós nos revestir de poder, para ficar firme contra a astuta cilada de Satanás.
ou seja, as mentiras do diabo que parece verdade. E nisto, Espírito de Deus, uma mentira que tem a aparência de verdade, é somente o Senhor que pode detectar esse engano e revelar ao homem. Por isso, nesta manhã, eu venho clamar juntamente com seus filhos, com suas filhas, que tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos coloca, ó Deus, em nossa vida a capacidade de detectar facilmente, ó Senhor meu Deus, as frases mentirosas do inimigo, as mentiras do diabo. Espírito Santo de Deus, revela para nós a sagacidade do inimigo, porque Satanás, ele é o maior inimigo nosso, Deus, e ele ataca a humanidade para vingar do Senhor. Como ele não pode com o Senhor Deus, ele ataca o homem para vingar, porque Satanás, ele tem inveja da igreja, porque ele era adorador do Senhor e ele perdeu essa honra de adorar, e hoje ele ataca terrivelmente a igreja, porque a igreja adora. Senhor, nos cubra com seu sangue nesta manhã enquanto estamos orando. Cobre a tua serva Jesus com seu sangue, cobre seu servo com seu sangue, porque, Senhor Deus, quando nós dobramos o joelho para adorar o Senhor e falar contigo, Satanás runge, irritado, furioso, porque ele não quer que a igreja busque a tua presença, Pai. Mas nesta manhã, pelo Espírito Santo de Deus, estamos orando, aleluia. Espírito de Deus, dá o discernimento para teu filho, para tua filha, dá discernimento para as crianças, dá discernimento para os adolescentes, dá o discernimento para os jovens, para as moças, moço, dá o discernimento, Deus, para os obreiros, pastores, alertar a igreja. Senhor, Espírito Santo, nesta manhã, nos ajude, meu Deus, a estar atento, porque o inimigo, ele, assim como ele fez lá no Éden, ele faz hoje. Lá no Éden, Senhor, ele usou a serpente. Lá no Éden, Senhor, ele usou a serpente como uma máscara. Ó Espírito Santo de Deus, e ele enganou o primeiro casal. Hoje, Senhor, o inimigo está usando homens, mulheres, para enganar, Senhor. Mas o Senhor é quem habita conosco, o Espírito Santo. O Senhor que habita conosco nos dá o discernimento. E nessa manhã, Espírito de Deus, aleluia, para nos livrar do engano, para nos livrar da mentira, para nos livrar, Senhor, das falsas doutrinas, para nos livrar das falsas religiões. Senhor, somente o Senhor pode manifestar em nós a revelação do céu. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor meu Deus, a abraçar a Tua palavra. Ajuda, Espírito Santo de Deus, nós conhecer profundamente a Bíblia Sagrada, pois, Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a vencer, assim como o Senhor ajudou, Espírito Santo, assim como o Senhor ajudou a Jesus Cristo vencer lá no monte da tentação, ajuda nós a vencer também. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que Satanás, ele usou até mesmo a Bíblia para tentar enganar a Jesus Cristo. Senhor, dá o discernimento quando Satanás estiver usando o homem para tentar nos enganar, usando o texto bíblico para confundir a mente. Ó Espírito Santo de Deus, veja a sagacidade desse inimigo terrível,
ele teve a audácia, Espírito Santo, de usar a Bíblia para Jesus, tentar confundir a Jesus. Mas Jesus foi claro em replicar a Satanás e dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Espírito Santo de Deus, e nesta manhã eu quero pedir ao Senhor, ajuda a tua filha a estar atento com o que ela está ouvindo, ajuda teu servo a estar atento com o que está ouvindo. Ah, meu Deus eterno, aos amados ouvintes, à humanidade, Senhor, meu Deus, porque, Senhor, nós queremos servir a Ti com verdade, nós queremos servir a Ti com sinceridade, nós queremos servir a Ti com santidade, Senhor. E nesta manhã, Espírito Santo, venha operar em nós o Teu querer. Mas nesta manhã, Senhor, é o livramento que eu estou pedindo a Ti. Livra, meu Deus, as nossas vidas do engano espiritual. Senhor, Espírito Santo, o Senhor também ordenou ao Teu servo no passado, o apóstolo João, para escrever. O Espírito Santo, o Senhor disse para João, e João escreveu: amados, não acreditem em todos os espíritos, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas há no mundo. Naquela época, Espírito Santo de Deus, já havia falsos profetas, inspirados por Satanás, pregando como se fosse um pregador da verdade. E o Senhor, então, que conhece e que tem zelo pela igreja, que tem zelo por nós, também falou com João e ele escreveu que nós não podemos acreditar em todos os espíritos, mas temos que provar se o Espírito é do Senhor ou não. Ó Espírito Santo, e como poderemos saber? E como poderemos diferenciar, Espírito Santo, a sua palavra com a palavra de Satanás? Espírito Santo de Deus, como poderemos, aleluia, saber a voz divina e a voz enganosa? Como podemos saber, Espírito Santo, a tua mensagem e a mensagem de Satanás? Ó Senhor, é pelos dons do céu, é pela verdade bíblica, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender, a buscar o conhecimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo da verdade, o Senhor não mente, o Senhor não coloca dúvida no coração dos seus filhos. Senhor, a tua mensagem, Espírito Santo, ela não confunde a igreja, ela não confunde o homem. Senhor, as dúvidas não vêm de Ti, Espírito Santo. Mensagem que produz dúvida, ó Senhor meu Deus, ela não vem do Senhor. Espírito de Deus, ajuda-nos a aprofundar mais nos textos sagrados. Ajuda-nos, ó Deus, a aprofundar mais no conhecimento. Ó Senhor, revela para nós toda a verdade. Sabe por quê, Espírito Santo? Foi o Senhor que ordenou os profetas e apóstolos escrever. Então o Senhor sabe, Espírito de Deus, o verdadeiro sentido de cada palavra que os apóstolos escreveram. O Senhor sabe o sentido de cada palavra que Moisés escreveu, que Jeremias escreveu, que os profetas escreveram. E só o Senhor pode falar para cada um de nós, para a igreja, o que realmente aqueles homens estavam escrevendo. Qual é o sentido do que Moisés estava falando? Senhor, tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Estamos nos últimos tempos, estamos vivendo tempos difíceis. Há muitas religiosidades, há muitas, meu Deus, religiões surgindo. Há muitos, meu Deus, pregando um evangelho que não tem renúncia. Senhor, tenha misericórdia. E bem o falou também o Espírito Santo, Pai, que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé,
dando ouvido a espírito de demônio. Outros também não suportariam mais ouvir a verdade, por ter comichões nos ouvidos, e procuraria líderes religiosos para falar o que eles gostam, que agradam a eles. Ó Senhor meu Deus, e quantos estão aí, Jesus, dizendo ser homem do Senhor? Quantos estão aí dizendo seres mulheres, serva do Senhor, mas estão falando coisas para agradar o ego humano, agradar a vaidade. Jesus e o Senhor nunca fala. Espírito Santo, o Senhor nunca fala o que eu quero ouvir. O Senhor sempre vai me falar o que eu preciso ouvir. O Senhor Espírito Santo nunca vai falar o que a tua serva quer ouvir, o que teu servo quer ouvir. Não, o Senhor vai falar o que nós precisamos ouvir, porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Eis aí, Pai Santo, a grande diferença entre o Espírito Santo e o Espírito enganador, porque o Espírito Santo vai nos levar à santidade, à renúncia ao pecado, enquanto o Espírito enganador, ele vai manipular, Senhor, as pessoas a se conformar com o pecado, a concordar com o mundanismo e viver de forma relaxada. Há poder, Espírito Santo, na Tua Palavra. Dai-nos o discernimento, Espírito Santo. Dá o discernimento para a Tua filha, dá o discernimento para o Teu filho. Ó Espírito de Deus, nessa manhã, Senhor, ajuda-nos, meu Deus, a entender o propósito, a entender a verdade, aleluia, para servir a Ti, amado Deus e amado Pai. E diante de Ti, Senhor meu Deus, eu te peço misericórdia, eu te peço compaixão por cada um de nós, Senhor, aquelas pessoas que ainda não se converteram, aquelas vidas, meu Deus, que ainda, Jesus, não entenderam o propósito da Tua morte, Jesus, na cruz, que não entenderam, ó Deus, o plano da salvação. Revela, Espírito Santo de Deus, para milhões de vidas, que o plano de salvação ainda está disponível a todos, é gratuitamente, Senhor. Ninguém precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Ó Espírito Santo de Deus, nessa manhã, eu quero pedir ao Senhor que a graça, a paz e a verdade se manifeste sobre nossas vidas, trazendo a revelação do céu para continuar, Senhor, rejeitando a mentira de Satanás, para nós continuar usando a espada do Espírito, Pai, que é a Tua Palavra, para derrotar o nosso adversário, Jesus Cristo. Assim como o Senhor venceu o inimigo, assim como o Senhor venceu a Satanás lá no deserto, usando a palavra, ajuda cada um de nós, Espírito Santo, usar a palavra de Deus para rebater a mentira do diabo, para rebater, Senhor, a mentira dos espíritos enganadores. Amado Deus e Pai, ó Senhor meu Deus, que esta oração possa alertar todos nós, que essa oração possa ficar dentro de cada um de nós, Pai, como um alerta do céu, para tomarmos cuidado. Jesus Cristo, ajuda nós a enxergar a máscara do diabo, Senhor, porque ele sempre vem com máscara, como se fosse algo comum, mas o Espírito Santo que está em nossa vida fará nós ver além da máscara. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloque em nós a capacidade de vigiar, coloque em nós a capacidade de vigiar, Espírito Santo, porque nós precisamos vigiar nesse tempo do fim. Pai, tenha misericórdia, ajuda teus filhos e tuas filhas a buscar a Tua face, com fé, com amor, com esperança, com verdade e com realidade. Altíssimo Deus, Altíssimo Pai, na manhã desse dia, Espírito Santo, eu glorifico o Senhor por cada pessoa que está unido comigo na oração. Ó Deus bendito, Deus eterno,
Abençoe a cada inscrito nesta manhã, a cada pedido de oração, Senhor. Toma os teus cuidados, nos ajuda, Espírito Santo. Manifesta sobre nós o teu querer. Faça a tua vontade, meu Deus, e não a nossa. Faça a tua vontade em nós. Cumpre o teu querer, Espírito Santo, na vida da tua igreja, despertando os pastores, despertando os obreiros para pregar a verdade. Senhor, porque nós sabemos que a mentira do diabo está aí, Senhor, enganando a muito, mas o sangue de Cristo tem poder. Meu Senhor, esta é a oração desta manhã, o nosso segundo dia de clamor. Vem, Santo Espírito de Deus, operar em nós o teu querer. Senhor, que o Senhor venha salvar muitas almas, convencer muitas vidas, Senhor, guiar os teus filhos pela verdade. Ó, Senhor, não deixe os teus filhos entrar pelo caminho da mentira. Não deixe os teus filhos entrar por caminhos perigosos, Senhor, mas seguir a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, faz com que a palavra do Pai resplandeça com mais força em nosso caminho, conforme o Salmo 119, versículo 5, que diz: Pai Santo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Espírito de Deus, que a palavra resplandeça em nossas vidas cada vez mais, com mais força, com mais vigor, para nós enxergarmos os ardis de Satanás. Espírito de Deus, ilumina nossa mente, Senhor, para enxergar mais longe. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor enxerga. Espírito Santo, este é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, todos inscritos, a você que está pela primeira vez. Todos os dias estou aqui orando, 2 horários que estou orando aqui no canal, postando os vídeos às 10 da manhã e às 16 horas, e algum dia também à meia-noite, né? A meia-noite não é todos os dias. E no horário de Angola está 4 horas à frente do Brasil. Moçambique está 5 horas. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. E até à tarde estaremos de volta em nome de Jesus.